governo federal pode editar hoje uma medida provisória para regulamentar as casas de apostas, apostas esportivas aqui no país. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o advogado da área empresarial do Pinheiro Neto Advogados, o André Santa Rita. Obrigada por nos atender. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Débora, Diego. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. A gente tem acompanhado recentemente, né, as polêmicas envolvendo as revelações, um escândalo no meio do futebol, no mercado, envolvendo atletas não só, por exemplo, de Série B, Série C, mas enfim, são atletas que recebem altos salários envolvidos aí com esses esquemas de apostas, as empresas também desviando esses recursos. De que forma essa MP pretende organizar as apostas aqui no país? Como é que é hoje e o que propõe essa medida provisória? Bom, a gente costuma dizer que a CMP ela é um complemento extremamente importante, né? Porque acho que desde 2018 a gente já tem a legalização dessas casas de aposta, mas a gente não tem regulamentação. Então você já tem, já desde 2018 até hoje, esses sites operando no Brasil e assim, eles apostam e eles patrocinam clubes de futebol, mas a gente não tem uma regulamentação tratando do que pode ou não pode ser feito nesse site de aposta, quem pode participar, quem não pode. Então você gera um pouco dessa insegurança e você torna essa operação da plataforma meio que num limbo. Então acho que a regulamentação ela vem, acho que por um lado, para trazer esses sites de aposta para regularidade, digamos assim, para trazer um pouco de regras mais claras de quem pode participar, quem não pode participar da aposta esportiva, se é uma pessoa vinculada ou não a um jogo, né, a um evento esportivo que é objeto dessa aposta. Então, acho que a aposta de todos é que isso traga um pouco de clareza mesmo, e segurança jurídica. E na avaliação do senhor, essa regulamentação, ela vai diminuir a possibilidade de golpes, né, ou de fraudes, pelo menos? A expectativa, sim, é muito positiva, porque eu acho que, assim, não só através de mecanismos de controle e fiscalização, a regulamentação ela deve trazer algumas exigências, né, para os sites, do que deve ter em vigor em termos de tecnologia, políticas internas, o que deve ou não deve ser feito. Então, a expectativa é que novas informações e novos dados passem a ser exigidos de todo mundo que faz alguma aposta dentro de um site da internet. Então, a expectativa é que isso, em paralelo à tecnologia e meios de controle, consiga prevenir esse tipo de situação de fraude, ou gente que não deveria estar participando das apostas participar. Pois é, como é que devem ocorrer essas fiscalizações, né? Porque a gente está falando de uma questão delicada, que muitas vezes não consegue ser rastreada e monitorada, né? Como é que isso pode ser acompanhado de perto? A aposta do governo, na nossa opinião, é em tecnologia, certamente. Então, eu acho que assim, é você identificar efetivamente quem está realizando essa aposta e saber de que maneira o apostador pode ou não se relacionar com aquelas pessoas que estão envolvidas no evento esportivo. Então, nas nossas interações com o Ministério da Fazenda aqui no escritório, quando a gente escuta alguma manifestação, o que vem é sempre aposta em tecnologia, né, e meios de controle através da tecnologia. A gente tem sistema, tem ferramentas para isso hoje, é que como você não tem a regulamentação, fica muito difícil, né, para o governo, para o Ministério da Fazenda, implementar algum tipo de mecanismo de controle. Então, acho que a tecnologia, aliada a uma regra clara de como deveria funcionar, deveria dar transparência efetivamente a quem está realizando a aposta, de que maneira essa pessoa pode ou não se relacionar com o evento objeto da aposta e como prevenir, né, aquelas que não devem ocorrer, aquelas que não devem ser realizadas. André, hoje em dia, nessas apostas, dá para escolher ali quantos escanteios, cartões, né, faltas, tudo isso vai continuar permitido? Olha, a gente sabe que teve muita discussão em torno disso, porque a gente, assim, naturalmente, esses que são as apostas ao vivo, né? O tempo real da partida. É muito mais difícil você controlar efetivamente o que está sendo feito no site ao longo da competição. Então, o que a gente entende hoje é que isso deve continuar sendo permitido, mas novamente apostando na tecnologia. Isso é possível de ser feito porque você verifica a quantidade das apostas que são feitas, os valores que são feitos para determinado evento específico da partida. É possível você rastrear isso para você verificar de que maneira pode haver alguma coisa de irregular ali e exigir da plataforma, acho que o mais importante aqui, informações organizadas, porque sem a regulamentação, acontece que hoje você tem dentro do site o monitoramento do que é feito durante a partida,
mas você não tem uma obrigação do site, da plataforma, de organizar essas informações e disponibilizá-las ao regulador, né, ao ente regulador. Então a gente espera que com isso você mantenha permitidas as apostas nesses eventos real time, que a gente fala, né, ao vivo, mas que com esse compilado de informações de forma organizada, o regulador recebendo isso dos sites, ele hoje não consegue receber porque não tem a regulamentação. Ele recebendo isso dos sites, ele consiga eventualmente aplicar uma fiscalização, pedir mais informações. Veja, porque tantas pessoas apostaram tanto dinheiro num único escanteio. Então esse tipo de informação organizada hoje não tem, hoje não é compartilhado pelos sites com a autoridade, e a nossa expectativa é que isso passe a ser compartilhado com a nova regulamentação. Agora, falando em relação à lei, aquele apostador que está lá na boa-fé, que de fato colocou dinheiro e está torcendo para receber algum retorno, quando percebe que houve manipulação ou adulteração, que há envolvidos aí num esquema fraudulento, esse apostador, há algo na lei que diga que ele possa, por exemplo, entrar com um processo ou receber alguma indenização? Ele pode entrar contra essa empresa responsável pelos sites? Como é que fica aquele que está lá numa boa e fala, poxa vida, eu estou aqui levando a sério e tem um pessoal desviando do outro lado, meu dinheiro está indo para esse povo? A expectativa com a regra, com a regulamentação, é de que isso melhore muito, né? Porque hoje em dia, na legislação brasileira, você não pode cobrar uma dívida de uma aposta, né? Então, na verdade, existe esse limbo que você tem, como eu estava dizendo, desde 2018, a aposta esportiva em particular passou a ser legalizada, mas como você não tem regulamentação, para os apostadores, para quem está participando desse site, você cobrar alguma coisa, alguma manifestação do site, ou exigir que algo seja feito, fica muito difícil, especialmente porque essas plataformas hoje, na maioria esmagadora, estão fora do Brasil. Então é muito difícil você, né, cobrar do site algum tipo de responsabilidade em função daquilo que acontece na plataforma. Com a regulamentação, a expectativa é que o brasileiro, a pessoa que está aqui apostando num site, que eventualmente identifique qualquer tipo de manipulação ou que tenha seus direitos lesados, vai ter muito mais, digamos assim, ferramentas e mecanismos para, no Brasil, poder acionar na justiça, exigir o pagamento daquilo que lhe é devido, denunciar qualquer tipo de fraude que é identificada, porque na situação de hoje fica muito difícil, porque o que acontece? Você tem esses sites de aposta majoritariamente sediados no exterior, eles não estão no Brasil, então eles operam sites do exterior. Então, assim, a gente não tem notícias, né, de apostadores que deixam de receber seus prêmios, porque para o site é muito desinteressante, que as pessoas perdem o interesse em apostar ali, mas a verdade é que o usuário está exposto a esse tipo de risco, ele está exposto à fraude. E aí a expectativa da regulamentação é que esses sites venham para o Brasil, estabeleçam um negócio no Brasil e possam ser chamados para responder por aquilo que acontece nas suas plataformas. E para o governo também, para o Estado brasileiro, representa uma arrecadação a mais, né? Com certeza. Eu acho que esse é o segundo grande pilar por detrás dessa regulamentação. A gente sabe que tem essa questão da integridade no esporte, que é do interesse do governo trazer regras, né, para esse tipo de atividade, para controlar exatamente o que acontece nos sites. Mas, por outro lado, você tem essa necessidade de trazer esses sites para o Brasil exatamente para eles pagarem tributo. Então, assim, como eles operam do exterior, você não tem uma arrecadação tributária em cima do que é realizado pelos sites, da receita que é oferida pelo site. A partir do momento que com a regulamentação você traz esses sites, esses negócios para o Brasil, ele passa a ser um negócio como qualquer outro no Brasil, sujeito à tributação no Brasil, e é uma das estratégias do governo para levar a arrecadação tributária. Bom, com certeza a gente vai continuar acompanhando. André, obrigada pela atenção aqui com o Band News TV. Um bom trabalho, até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, boa tarde. Valeu.